Adriano? Tá me vendo? Opa, tem que virar aqui, né? Tá me vendo? Tá? Eu tô vendo homenagem. Tá bem posicionado aí, tá legal? Ui! Me fala se tá legal, se tá bem posicionado, se tá me vendo direito. Tô te vendo direitinho, tá legal. Tá? Ah, Tá me vendo Suelen, tá aqui, direitinho? ó. Oi, tá me vendo direitinho também? Tô, tá bacana, tá ótimo. Ai, que bom, é. Ah, que Prazer te ótimo. reencontrar, Tetê. Ah, professor Adriano, grandes caminhos nossos, hein? Não, eu tenho reencontrado pessoas, né? Eu fiquei fora de Belo Horizonte 5 anos. Final de semana reencontrei um amigo de música de 20 anos atrás. Tá Ah, só, eu tô só nas reminiscências aqui de BH. é, não é? Isso é muito bacana encontrar aluno, isso é muito bom. A gente tem que fazer essa live e várias outras para ajudar essa galera aí no Enem. Não, vamos ajudar sim. E o objetivo é essa, já que a gente pode fazer, a gente tem conhecimento, participando, e o tema de hoje é participação da sociedade civil, então a gente está fazendo a nossa participação, né, contribuindo com a sociedade. Muita gente não tem acesso aí às plataformas fechadas de ensino, né, e é uma forma de a gente democratizar o ensino aí de qualidade, né, não vou falar que a gente é bom não, mas a gente está preparado para poder falar sobre esses assuntos e vamos embora, toda semana, quinta-feira, 7h30, vai ser um encontro super agradável, alguns temas propostos e vamos embora. Isso, quem está acompanhando a gente aí se prepara, porque tem muita coisa legal, é geografia, junto com o terceiro setor, literatura, redação, né? Ah, cada semana é uma coisa. Então, esse tema que você sugeriu hoje eu achei muito interessante, acatei logo de cara, ainda mais que você domina essa área do terceiro setor, e é muito provável um tema desse para a redação do Enem, né? A gente que acompanha os temas aí ao longo dos anos. Então, eu gostaria que você nos ajudasse aí na criação de argumentos, que você passasse para a gente um pouco sobre esse conteúdo, esclarecesse para o nosso candidato o que significa essa questão, né, o que é uma organização da sociedade civil, que função que ela tem. Porque se o tema, como é colocado aí para a gente, né, afirma, opa, a minha colinha aqui, que, que existe uma importância do papel da organização da sociedade civil, então é muito importante que o candidato não contrarie, né, essa afirmação do tema. Então, uma questão que ele tem que ficar atento é a isso, né? Que ele deve entender que ele tem que cumprir e seguir cada afirmação dessa dali. Então, primeira coisa é seguir, concordar que existe essa importância. Então, sim, se você pode esclarecer para a gente essa importância das organizações da sociedade civil, quais são elas, né? Primeiro, o que elas são, quais são elas, ou as de maior destaque, por que elas são importantes, então, por que o candidato tem que concordar com essa importância, que papel que ela tem, né, que função que ela tem para atender essa demanda. Então, para a gente criar aí uma introdução bem bacana para esse estudante, para ele acompanhar a nossa live, para ele ver esse vídeo e produzir um bom texto. Primeira coisa, o candidato ele tem que saber o que são organizações. Porque falar assim, terceiro setor, o que é o terceiro setor? São ONGs, né? Todo mundo pergunta assim, é ONG? Pois é, professor. ONG, fala assim, terceiro setor é ONG. Tá, tudo é ONG? Não. E aí, né? E detalhe, ONG não existe no Brasil. Ah, é? Né? Como é que é isso?
É porque é o seguinte, uma organização social, ela nasce como um movimento social, aí ela faz um estatuto, né? Aí vira uma organização social. Depois de 2 anos que ela tem fé pública, prestando contas, tal, emitindo relatórios, ela se torna uma OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Quando ela recebe essa titulação de OCIP, aí que ela seria uma ONG. Entendeu? Olha só, entendi. Então, no Brasil não existe ONG, existe Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Hum. Então Entendeu? não dá para afirmar que as estão tacando fogo no mato aí, não. Tem que ir com calma. Oi? Não dá para afirmar que as ONGs estão tacando fogo no mato, não. Tem que ir com calma. Tem que ir com calma. Então, Não vamos dá, não pensar é um argumento válido, não. o que são organizações? Primeiro setor é o Estado. O Estado ele tem finalidade pública. O que é finalidade? Então, é do direito público e tem finalidade pública. Finalidade pública é em relação à cultura, lazer, transportes, educação, saúde, qualidade de vida, meio ambiente e por aí vai. Todas as demandas públicas da sociedade. Então, o Estado ele tem essa função pública. As organizações do segundo setor são as organizações privadas, que têm uma finalidade privada. Então, elas têm uma finalidade. Então, por exemplo, um supermercado tem uma função social de vender alimentos. E ele tem um lucro. Beleza. Já as organizações do terceiro setor, elas são organizações do direito privado, mas que têm finalidade pública. Ou seja, elas cumprem funções que o Estado poderia cumprir. Entendeu? Entendi. Então elas assumem lacunas que. Porque o Estado brasileiro, principalmente, é extremamente importante entender isso, porque o Estado brasileiro é muito grande. Então as demandas públicas são muito diversas, são muito complexas, são muito heterogêneas. E o Estado brasileiro não dá conta de atender todas as demandas públicas da sociedade. Entendi. Bom, Então, o candidato que quiser formular na sua introdução, por exemplo, não é mesmo o Estado oferecendo vários serviços, o terceiro setor ele tem a sua importância, porque o que o Estado oferece ainda é lacunar, há problemas, então há de se valorizar esse setor para suprir várias demandas sociais. Ele pode ir isso, por esse demanda. caminho. Pode. Então, o terceiro setor ele tem um papel de Estado. Né? Agora, dentro das organizações do terceiro setor, existem vários tipos de organização do terceiro setor. Então, por exemplo, organizações filantrópicas. Aí são hospitais e escolas. Né? E algumas escolas católicas são de terceiro setor, e aí recebem algumas imunidades, tem que fazer concessão de bolsas tal. Teoricamente, os colégios que a gente trabalhou são sem fins lucrativos. Ah, entendi. Entendi. Eles se enquadram no terceiro setor. Até clube de futebol se enquadra no terceiro setor. É mesmo? Mas eles É, trabalham com lucro gigante. trabalha com lucro gigante, mas aí fala que vai reinvestir no deu um, fala que vai reinvestir no clube, nos atletas, nas categorias de base, na Tá. infraestrutura. Mas isso não impede que um gestor público de organizações do terceiro setor tenha salário. Ele não pode ter lucro, entendeu? Tá. Então, por exemplo, um presidente de futebol, de um clube de futebol, ele tem um salário de 1 milhão. Ele não tem lucro. Ele tem um Entendi. salário. Tá certo? Correto. Tá dentro da lei, tá tudo bem. É. Bom, associações de diversas naturezas são sem fins lucrativos também. Para montar uma associação é muito fácil. Né? Basta reunir 10 pessoas, aí quem vai ser o presidente, quem vai ser o conselho fiscal, o conselho diretor, tal. Né? No mínimo 10 pessoas. Fundações
Qualquer organização pode ser chamada de fundação. Qualquer Fundação organização? pode ser chamada... Por exemplo, eu tenho uma empresa do segundo setor, que é com fim lucrativo, ganho dinheiro pra caramba, para dar um nome institucional, eu vou lá e chamo meu nome, eu chamo minha entidade de Fundação Adriano Machado. Mas meu objetivo é lucro. A sociedade não entende que fundação é só um nome, é um nome fictício. Então, vamos pensar juntos aqui, tentar esclarecer, por exemplo, pegar um exemplo bem palpável para o nosso candidato, para o nosso estudante aí que está nos acompanhando. Ó. Por exemplo, as organizações Globo. A Rede Globo é uma empresa privada, mas que também age no terceiro setor com a Fundação Globo. Eu posso falar isso? Porque ela tem a Não, Fundação Globo. não, as emissoras de TV, elas são organizações de terceiro setor. Ah, olha só. Né? Por incrível que pareça, assim, a Globo tem um lucro do caramba. E aí ela reinveste o lucro em outras ações, em salários de funcionários, em infraestrutura e por aí vai. Porque a comunicação é um direito social. Né? E de dentro também da normativa da Organização das Nações Unidas é um direito humano, né? A comunicação. Que são as concessões que o governo dá para as emissoras. Isso. E aí o que Entendi, acontece? entendi. Só que a Globo, para cumprir a finalidade pública dela, ela coloca alguns programas em horários que, por exemplo, o programa que tinha lá Bem-Estar, tinha finalidade pública. Entendi. Antigamente ela colocava lá aqueles telecursos que a gente nunca entendia a ordem de maneira aleatória. Era para... Ninguém sabia o cronograma do telecurso, mas era só para cumprir a finalidade pública da organização Globo. Mas aí a organização Entendi. Globo, ela pegou e fez outras estratégias. Por exemplo, fez o canal Futura, no Globo. Né? Então, para tirar da programação, né, ela diversificou. Né? Enfim. Entendi. E aí, por Mas. exemplo, aí voltando só, né, dando um pulo aí na sua fala, me desculpa se eu estiver dando muito pulo. Então, por exemplo, né, a Globo ou qualquer uma, a Record, o SBT, para a gente não ficar aqui em cima de um canal só, né? A Uhum. Band, qualquer uma que seja, vem, então ela pode atender a esse tema aqui, por exemplo, o estudante podia citar como uma organização da sociedade civil que atende a uma demanda em relação ao Covid. O que acontece? Elas são meios de comunicação que têm o papel de informar a sociedade sobre, né, o Covid. Então, a finalidade pública dos meios de radiodifusão, vamos colocar aí televisão, os canais no YouTube e tal, tem a finalidade de informar a população sobre o que está acontecendo, sobre o cenário e tal. Né? Os canais Entendi. abertos. Canais fechados já passam por uma outra regulamentação. Aí pode ter estudos. Né? Porque aí os canais fechados já não são mais de finalidade pública. Ó, nós temos uma pergunta aqui, professor. E a Fundação Getúlio Vargas, por exemplo? Bom, a FGV, o que acontece? Eu não conheço muito o histórico da FGV, não. Eu posso falar um pouco do histórico da Fundep, que é uma fundação semelhante, que é a fundação da UFMG. Os professores da UFMG, por terem cargos públicos, eles não podem exercer atividades econômicas, eles não podem ter outro emprego, eles têm vínculo exclusivo com o Estado. E aí, o que acontece? Criaram a fundação, a Fundep, para oferecer os cursos de pós-graduação lato sensu, com custo, né? E aí eles são monitorizados através dessa fundação. Entendeu? Como se estivessem fazendo um trabalho social. Entendi. Agora, a Fundação Getúlio Vargas, eu não sei a qual instituição que está ligada, mas provavelmente é a mesma essência da Fundep. Entendi.
Tá né? certo. Então, só para a É, gente retomar aqui esse auxílio aí na construção da redação dissertativa argumentativa em cima do que você falou, né? Que eu havia falado e você falou que estava dentro do planejado, de uma clareza argumentativa. Então, ele pode citar na introdução da questão do Estado ser lacunar, no tamanho do Estado do Brasil, que você disse que é muito grande, então o Estado não consegue prover, né, tudo que o brasileiro precisa. Então, entra aí a organização, né, da sociedade civil e ele das diversas, poderia. Oi? das diversas maneiras, das Isso. diversas E aí ele naturezas. poderia. Desculpa? Não, aí é organizações da sociedade civil de qualquer natureza, Ah, né, para sim. suprir Aí as ele demandas públicas. E aí, no caso da E Covid, ele aí, poderia citar, né? Já que. E no contexto da Covid, nós temos, por exemplo, já que o Estado não consegue, não demonstrou ou não consegue fornecer todas as informações que a sociedade precisa, entram as emissoras públicas de rádio e televisão, como uma rede TV, como a Rede Globo, com programas direcionados exclusivamente para atender a população em relação à Covid. Né? Então, ele tem é, aí ele pode ressaltar, por exemplo, dois argumentos, dois problemas. Um, da importância, né, para ficar bem claro na tese dele, na introdução, que o Estado não consegue prover tudo e que é importante o terceiro setor ser valorizado para poder suprir uma demanda da população. E aí, em cada parágrafo, vai desenvolver essas ideias que você está colocando para a gente. Deixa eu ver, tem gente é. falando. Agora tem uma outra situação também, que é o chamado setor 2,5. Isso é novidade. Que setor que é esse? É o seguinte, são organizações privadas que têm lucro, mas que adotam programas de responsabilidade social corporativa. Bom, deixa eu contar um pouquinho dessa história. Em 2003, começou toda essa história em 1992, na Eco 92, com um documento chamado Agenda 21, que seriam as coisas que deveriam ser adotadas para o século XXI ser sustentável. Beleza. Ficou no papel, algumas coisas aconteceram. Por exemplo, o Brasil foi o primeiro país a ter automóvel com catalisador para redução de emissão de poluentes para a atmosfera. Aí nasceu o conceito de sustentabilidade. Né? Nasceu nessa época. E aí o conceito de sustentabilidade ele começou a ser aplicado a outras coisas. Bom, aí aconteceu a Rio+10 em Joanesburgo, na África do Sul, em 2003, e a ONU definiu as metas e objetivos do milênio para o desenvolvimento sustentável. Né? Essas metas não foram atingidas, e aí, em 2015, na Assembleia Geral das Nações Unidas, essa que aconteceu essa semana, que Bolsonaro fez aquele lindo discurso, Correto. foi as metas, os objetivos do desenvolvimento sustentável, são 17 objetivos do desenvolvimento sustentável para 2030. E aí o que acontece? As organizações do segundo setor, que têm sustentabilidade, aí, organizações do segundo setor, organizações privadas, que têm lucro, elas começam a também investir no social, a cumprir papéis de Estado. Ah, Papéis, entendi. entendeu? Elas são chamadas também à sociedade. Né? Por exemplo, eu não sei se você tem acompanhado no Jornal Nacional, está mostrando que tal empresa doou tanto, tal empresa doou tanto, tal. Bom, isso já existia, mas ficou mais latente com a pandemia. A participação. Porque é o seguinte: se essas organizações, essas grandes organizações também não investirem no social, quem vai ser o consumidor depois? Entendi. E além disso tudo, serve de um grande marketing, né, para essas empresas. Ah, não, marketing social é o que está. Né? Na moda Eu, por geral. exemplo, trabalho numa empresa com marketing de conteúdo em função de ações sociais. Né? Se eu falar que as ações sociais são só por causa da finalidade social, não. A pessoa, quando adquire produto da organização onde eu trabalho, está comprando um produto social.
Né? E Entendi. o que toca mais o coração da pessoa? Comprar de uma empresa cidadã ou de uma empresa que não seja cidadã? Né? Sim, realmente. E Claro. aí parte dos mesmos princípios. Aí, o que aconteceu? Criaram-se regras internacionais para a responsabilidade social corporativa. Né? A ISO 26000, que é uma certificadora internacional, uma certificadora britânica, né? E a ABNT criou a norma 16.000 e 16.001, que fala sobre ética, transparência, meio ambiente, cultura, lazer, esporte. Então, esporte, cidadania, direitos humanos. Aí, né, direitos humanos entram direitos humanos de diversas naturezas. Né? Então, sobre injúrias raciais, direito LGBT, direito dos idosos, direito das crianças, violência contra a mulher. Né? Então, as organizações privadas também assumem o papel. Inclusive, tem suplantado, em muitos casos, as organizações do terceiro setor. Esse aí, que é o que você falou que é o 2.5, O que é setor o 2,5. privado, que é o privado agindo no que No público. seria, que seria o terceiro setor. Então, ele nem é totalmente Estado, nem é privado, mas agindo no Estado. Seria mais ou menos Isso. isso? Estou entendendo certo? Ou não? Então, isso. Ah, tá. Organizações do direito privado assumindo finalidade pública. Ah, tá. Né? E só Eu vou gera dar mais um, lucro para ela. vou dar um exemplo aí. Um exemplo de uma organização que foi muito afetada aí e que investiu muito em responsabilidade social corporativa agora. A Vale. A Ah, Vale teve sim. uma imagem extremamente desgastada por conta da barragem de Brumadinho. E você vê que ela solta notícias de compensação e tal. Ela foi a primeira a lançar um programa de apoio aos artistas, oferecendo R$ 300 por live que cada artista fizesse, cadastrasse. Ela Ah, fez foi. programa de, ela fez programa, ela fez programas de auxílio emergencial em Brumadinho, inclusive ocasionou um fluxo migratório para Brumadinho, apareceu gente de tudo quanto é lugar falando que eram moradores de Brumadinho para receber o benefício. Sério? Sério, Brumadinho tá com gente de tudo quanto é lugar do Brasil lá. Né? Entendo. E Brumadinho já tinha uma história, né? Assim, por exemplo, em Brumadinho tem um lance muito legal. Lá tem um assentamento sem terra que trabalha com duas modalidades econômicas. Bom, aí eu vou falar um pouquinho de economias, só para a gente citar aí. Economia é todo mecanismo da sociedade que te faz ter acesso aos bens e serviços. Tá? Economia não é comprar as coisas, é a forma como você vai adquirir os bens ou serviços. Então, como é que funciona essa comunidade, esse assentamento sem terra lá em Brumadinho? Eles têm a feira deles, primeiro eles trocam os alimentos entre eles, cada um se especializa na produção de alguma coisa, e o que sobra, eles vendem para a cidade. Abrem a feira. Olha, que bacana, que Né? diferente de experiência, né? Então, essas outras modalidades econômicas, elas cresceram muito na pandemia também. Isso pode ser tema de redação. A economia solidária, as pessoas começaram deu um boom, deu uma alavancada, que é a economia baseada de trocas substantivas, baseada somente nas necessidades. As pessoas hoje estão consumindo mais por necessidades mesmo. E as plataformas digitais de economia circular, como a LX, Enjoei, bombaram na pandemia. Né? Porque justamente a pessoa está precisando de dinheiro, a outra está precisando de uma coisa, e tem uma plataforma digital que interliga, que conecta as pessoas, que é a Então, economia circular. Que então ele. também, Oh, desculpa. É porque que também falhou aqui, faz, deu uma falha, eu achei que você. também faz parte dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Por exemplo, um produto, se ele ainda tem utilização, para quem fabricar um novo? Sendo que pode ser monetarizado. Aí, olha só o que eu fiz com a LX. Eu cheguei do Rio de Janeiro aqui em casa, tinha coisa do Rio de Janeiro, tinha coisa do meu estúdio, tinha coisa do meu apartamento. Eu não sei tudo na LX. Aí a pessoa não tinha dinheiro, não. Eu falei, olha, vamos no apoio, que é aqui perto de casa,
a gente compra a cesta básica, lá divide 10 vezes no cartão, porque aí eu faço a ação social com as coisas que eu estou desapegando. Certo? Ah, Entendeu? Foi uma forma que eu consegui mobilizar, porque eu não quero mexer com cartão de crédito e tal, e eu precisava da cesta básica. Eu falei, olha, o apoio divide 10 vezes. Você está precisando de uma mesa, você está precisando de equipamento de som, não sei o que tal. Eu desfiz tudo com cesta básica. entendi. Então, tá. Então, assim, além de ele poder citar essas grandes empresas que a gente colocou em relação à Covid, ele pode trabalhar com o terceiro setor, com as organizações, né, da sociedade civil, porque a gente fica falando terceiro setor, mas tem que firmar essa questão, ele tem que citar no texto dele mais de uma vez, ele tem que citar todo o tema, né, de palavra por palavra, porque senão ele é desconsiderado, vários pontos são desconsiderados. Então, ele pode citar que durante a pandemia, né, então, várias organizações tiveram seu valor. Então, a própria sociedade, ela se organizou, por exemplo, como esse caso que você deu aí de Brumadinho. A sociedade Isso, se organizou livremente. Então, assim, eu queria deixar claro aqui sem para o nosso. porque o que acontece? Organizações civis, movimentos sociais, não necessariamente eles precisam ser orgânicos, eles precisam ser institucionais. Eles podem acontecer pela boa fé, pela boa vontade das pessoas, pelo querer fazer. E às vezes a pessoa faz sem instrução. Né? Eu fui numa ocupação recentemente na Vila Pinho, no Barreiro, ocupação Paulo Freire. Tem uma moça lá que ajuda todas as crianças. Ela não tem, olha, Tereza, ela não tem Instagram, ela não tem conta digital e todo mundo conhece ela como Casa da Tia. Ela faz refeição para 150 crianças e descobriram ela. Ela só tem um telefone e um WhatsApp. Aí o que eu ajudei ela? Criei um perfil para ela, criei uma logomarca para o projeto dela, um perfil no Instagram e uma conta digital para ela poder receber doações. Então, as pessoas querem fazer, às vezes não tem uma orientação básica para poder, às vezes, canalizar mais. Então, o que eu queria que ficasse claro para esse estudante que fica aflito na hora da redação é que provavelmente, parece que sim, ele tem um conhecimento, às vezes, muito maior do que ele imagina, porque esses movimentos do terceiro setor estão muito mais próximos dele do que ele pode pensar. Né? Além das televisões, aí das redes de televisão, do clube de futebol, que é organização de sociedade civil, como você disse, né? Você tem esses exemplos aí que são muito próximos da gente. Por exemplo, eu moro aqui na Serra, então tenho aqui uma senhora que ela simplesmente na casa dela se organiza com várias pessoas para poder distribuir roupa. Então você leva a roupa lá, ela se organiza com uma série de pessoas simplesmente para poder passar para frente essas roupas e comida, né? Então, ela se organiza livremente. Então, assim, o estudante ele pode se sentir mais seguro com isso que a gente está colocando aqui. Olha, você conhece mais sobre o terceiro setor do que você imagina. Com E, certeza. e no caso da Covid, né, que é o nosso foco, que é o nosso tema, então ele pode ver que ele também conhece mais do que ele imagina, porque a gente tem visto aí muitas ações sociais a respeito da Covid, né? Para combater a Covid, muita doação. Não, mas aí doação é outra história, né? Não é bem por aí. Agora, tem outras situações. Tinha gente que nunca tinha tido acesso ao crédito, né? Ao microcrédito, porque não tinha emprego, carteira assinada. Aí vamos supor uma senhora, uma moça com 2 filhos, recebe um auxílio emergencial do governo de R$ 1.200. Ela nunca pegou tanto dinheiro na mão de uma vez, porque ela tem um filho. Então ela recebeu 600 do auxílio do governo, mais 600 do filho. Então, começou a acontecer microempreendedores com esse dinheiro da bolsa, do auxílio emergencial também.
Vou dar um exemplo. Aqui na comunidade, na Nova Granada, uma moça ela pegou o auxílio do governo emergencial, fez um esquema, comprou um freezer e fez um esquema de chup-chup gourmet na casa dela. E vende na comunidade. Ao invés de pegar o dinheiro, sair gastando, comprando, não, ela fez o dinheiro circular. Então, Entendi. esse programa emergencial do governo, ele ele difundiu uma coisa que a gente já lutava, que era para ter o microcrédito facilitado, né, que apesar de existir instituições de microcrédito no Brasil, na verdade, muita gente se apropriou desse novo auxílio como microcrédito para fazer um microempreendimento. Entendi. Mas aí já não é organização de sociedade civil. Não, mas a pessoa se organizou e cumpriu uma lacuna que o Estado ele conseguiu cumprir a Ah, finalidade sim. dele. Entendi, entendi, A pessoa foi entendi. além. Uhum. E tá de parabéns, né? Porque no meio de uma pandemia, sem dinheiro, pegar um recurso que ela podia gastar para facilitar várias coisas na vida dela e transformar em ganha-pão e fazer render, tá de muito parabéns. Não, muita gente aí fazendo pão de queijo artesanal. O que eu tenho visto, eu vi pão de queijo artesanal, gente com filhos que pegaram os auxílios emergenciais, montaram fábricas de máscaras, compraram máquinas de costura e arrumaram doações de tecido para fazer máscaras. Né? Eu acho que aí esse negócio de máscara funcionou no início, aí depois industrializou. Né? Mas muita gente que pegou o auxílio emergencial e empreendeu. Né? Porque Sim, foi a primeira vez que ela teve uma injeção, a oportunidade de ter injeção de dinheiro na vida. sim. Agora, Isso, Tereza, Tereza, muito motivado pelas mulheres. As mulheres são mais empreendedoras do que os homens. ué, tem que comemorar. Os homens eles pegaram o dinheiro e gastaram. Né? Eu falo isso porque é uma experiência. Né? O Banco de Bangladesh, Banco de Palmas, Mohamed Yunus, ele foi um banco de microcrédito que surgiu em Bangladesh. Yunus, inclusive, foi prêmio Nobel da Paz por conta da criação do banco de microcrédito. Ele emprestava dinheiro só para mulheres. Ai, me Porque lembro desse sujeito fantástico. né? Então, o que acontece? O Yunus, ele era professor universitário, pegou os próprios recursos dele, né? E detalhe, é um dos bancos mais fortes do mundo e trabalha só dentro da economia solidária. E as mulheres pagam. Ele cobra taxas de juros baixíssimas e as mulheres sabem que se deixar de pagar, não vai ter mais acesso ao microcrédito. Eu lembro que a Então, taxa de retorno era assim, 98% de pagamento em dia que ele em tinha, dia, inclusive. e não É emprestava dinheiro. uma coisa absurda de positiva. Mas, Adriano, eu queria saber de você ainda, por causa do nosso tempo aqui, é que demanda pública você vê que a Covid pediu na sociedade? Demandas públicas que você viu assim mais latentes e quais não foram atendidas. Que aí o nosso candidato pode, né, problematizar isso no texto dele. O que que você Ó, percebeu? o que eu percebi? O seguinte, a segurança alimentar ela conseguiu ser garantida pelo Estado e pelas organizações da sociedade civil. Isso está ok. Agora, os tratamentos de saúde, né, eles foram todos canalizados para o Covid. E o Covid é uma das pandemias. A gente tem uma demanda de transplantes, de câncer, né, de doenças hepáticas, né, doenças de diversas naturezas que não estão sendo atendidas, estão sendo proteladas, né, e que vão ocasionar óbitos. E eu acho que a lacuna maior é no setor da saúde, porque a saúde está mobilizada para o Covid. E aí o que acontece? As outras demandas da saúde estão sendo proteladas. Né? Não, depois passar o Covid e vai ter atendimento, vai ter atendimento. Né?
O único setor da saúde pública que continua em pleno atendimento são os centros, são os CAPs, né, que é o Centro de Apoio Psicossocial. Todo mundo acha que o CAPS é só para dependente químico, não. É para qualquer tipo de demanda social, demanda psicossocial. Né? Então, se você quiser ter acesso a um psicólogo, psiquiatra, né, pode procurar o CAPS AD, né? Fala CAPS álcool e droga, mas ele atende outras demandas. Então, os serviços de saúde mental não pararam. Mas os outros serviços, né, eles... E detalhe, Sim. né, são serviços de alta complexidade, né, que, por exemplo, são serviços de alta complexidade, como é que interrompe, como é que surge um novo... Parou aí, Tereza? Não, tá indo. Como é que surge um novo Hospital da Baleia para atender as demandas do câncer infantil, já que a gente está falando aí de câncer infantil, esse mês é o mês do Setembro Dourado, né? Mês que vem é o Outubro Rosa, mas esse é o mês de prevenção ao câncer infantil. Uhum. Né? O que acontece? A saúde ela foi comprometida. E sem saúde, a população deixa de ser economicamente ativa. Por isso que você está vendo as filas do INSS aí gigantescas e tal. Né? Porque o pessoal, os problemas de saúde que eram mínimos, às vezes a pessoa tinha uma pequena enfermidade, se agravou e ficou inválida, ou impossibilidade de exercer trabalho. Eu gostaria de ressaltar duas demandas geradas aí pela situação da Covid que ficaram ressaltadas um tempo aí na mídia. Uma que é de transplante de órgãos, que o número de doação, que já é um problema que a gente tem, né? Por uma série de questões. Então, caiu muito o número de doação de órgãos e, consequentemente, de transplante, e o número de doadores de sangue também, por causa desse temor, dessa coisa em cima da Covid, né? Do temor da transmissão. E aí as pessoas ficaram muito cautelosas, então o número de bolsa de sangue disponível caiu demais, uma coisa lamentável de ter banco de sangue com geladeira vazia, né? Então, realmente, ó, aí presta atenção, gente, vai fazer sua redação, atenção nisso daí. E aí o terceiro setor, ele entra com muita campanha, né, Adriano? Pedindo doação, campanha de doação de órgãos, campanha de doação de sangue. A gente vê o terceiro setor agindo muito, o governo age, mas o terceiro setor age muito na doação de sangue de órgão. Eu vejo isso. E aí, já que você falou sobre doações de órgãos, né? Esse mês é o mês da doação de órgãos, é o Setembro Verde. Tem mês para tudo, né? Tem. Né? Então, esse mês é o mês de conscientização de doação de órgãos e tal. As pessoas não sabem, mas todo mundo é um doador presumido. Né? A família que se opõe a doar, a fazer a doação. Mas é importante entender que doar é uma forma de prolongar a vida, né? A vida continua. Então, a doação é extremamente importante. Né? Lá na organização onde eu trabalho, nós promovemos a campanha do Junho Vermelho, que era o mês de doação de sangue. Olha. Porque na legislação trabalhista brasileira, você tem direito a doar sangue uma vez por ano e ter o dia de trabalho abonado pela CLT. Uma vez por ano. Né? E aí, o que a gente fez? Para estimular a doação de sangue e tal, nós demos um dia a mais para emendar um feriado. A pessoa ficou na alegria que vai poder emendar um feriado qualquer aí. Então, eu também quero. Ganhou o dia da doação de sangue e já ganhou um dia, na verdade, que já ia emendar o feriado mesmo, mas aí não oficializou, né? Não, e eu tô no modo de felicidade, sabe por quê? Eu sou meio doido. Eu fui convocado, porque eu fiquei fora de Belo Horizonte, né, e tal. Aí eu fui recadastrar meu título e fui convocado para trabalhar nas eleições. Eu fiquei na alegria, porque para cada dia que eu vou trabalhar nas eleições, eu vou ganhar 2 dias, né? Se tivesse mais 2... Aí compensa.
Aí Eu tenho compensa, professor. eu vou fazer férias no Rio de Janeiro. Aí até Tomara, eu quero. tomara que pau quieto nessa eleição aí. Ai, socorro, vamos ver o que que vai dar. Tem muita água para rolar. Tem. Então, Tereza, olha, é, vamos chegar numa conclusão para os candidatos. Olha, os movimentos da sociedade civil, as organizações do terceiro setor e as organizações intituladas 2,5 têm cumprido finalidades públicas diante a incipiente atuação do Estado em alguns setores, Em relação à Covid, em relação ao principalmente, Covid. principalmente. Não só em Várias relação ao coisas, Covid. óbvio, né? Mas aí que Então, segundo tema em relação à Covid. isso. Mas aí é a questão da segurança alimentar, né? Porque, por exemplo, doar roupa, doar cesta básica, sei lá, né? O governo tinha que ter dado o crédito e ter dado orientação para a pessoa fazer o. Né? Existe um Ministério do Desenvolvimento da Economia Solidária, as pessoas, muito mais pessoas poderiam ter empreendido com esse dinheiro do microcrédito. Eu falei de algumas experiências, mas isso poderia ter sido. Olha, você vai, pela primeira vez na história, você vai ter acesso a um dinheiro, um montante de dinheiro que você pode investir. Né? Então, por exemplo, foi muito falha a ação do Sebrae, do Sistema S. Né? Assim, Sebrae já não posso descer o pau. Por exemplo, Sebrae ter dado orientações para essas pessoas com microcrédito, né? Já que eles apoiam os microempreendedores, e não foi feito nada, sabe? Né? Entendi. Então, Realmente, a gente não viu circular panfleto, a gente não viu circular nos jornais, não vimos né? esse tipo de apoio. E os microempresários ficaram uma dificuldade muito séria. Demorou para sair o socorro para eles também, né? Além dessa dificuldade de socorro, não teve essa orientação para quem teve o dinheiro, por exemplo, igual essa que você deu, o exemplo do chup-chup, né? Aí do geladinho, depende do que cada um chama. Muitas pessoas realmente poderiam ter feito o dinheiro render e o governo poderia ter agido muito melhor nisso. Então, as demandas sociais da Covid, elas foram maiores do que o governo pôde oferecer de respaldo, né? Com, Com certeza. Com certeza, porque o governo deu dinheiro, as pessoas poderiam ter oportunidade de investir pela primeira vez na história em poucas pessoas. Poucas não, eu não sei mensurar qual foi a parcela de pessoas que fizeram esse, né, começaram a empreender. Né? E detalhe, Tereza, o legado pós-pandemia para a população de classe C e D vai ser péssimo, sabe? Porque as pessoas estão aprendendo a fazer as coisas em casa sozinhas. Né? sim, As pessoas estão aprendendo a cozinhar, estão aprendendo a limpar a casa, lavar a roupa, tá vendo que isso não dói. aprenderam na marra, né, Adriano? Aprendendo a amar. E viram que pode pegar aquele dinheiro e investir em outra coisa. Né? É lógico que para a classe A e para a classe B o impacto vai ser menor, mas eu, por exemplo, eu moro num apartamento de 3 quartos, gigantesco, eu não tenho empregado. Entendi. Mas eu também não faço bagunça. Mas, Mas aqui, voltando então para essa questão do investimento, nós vimos assim, né, há uma demanda social grande, não atendida pelo governo, e principalmente as comunidades pobres, as favelas, ficaram, não posso falar também completamente, porque muitos ali receberam o auxílio emergencial, então se fala completamente, quer dizer que ninguém teve acesso a nada, mas se você teve acesso ao auxílio, então você teve algum auxílio, né? É, são mas o 5 que eu milhões quero de auxílios. dizer, não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o que aconteceu nas favelas, né? Nas comunidades? A demanda sempre existiu ali muito alta
E os maiores, pelo que eu vi, os maiores auxiliares ali dessas pessoas são os participantes, os formadores do terceiro setor. E a gente viu, assim, a favela da Rocinha, que acaba saindo muito na mídia, né? Apesar de a gente ter aqui em Belo Horizonte, tem Manaus, grandes favelas também. Mas a gente viu que eles conseguiram se organizar sozinhos e criar um tipo de moeda, um tipo de troca, né, sem dar dinheiro na mão do sujeito, mas a ponto de, assim, eu doar uma grana, né, e essa grana fazer com que o fulano X, que não tem de onde tirar, que não recebe emergencial, supermercado, um mini mercado ali daquele lugar, trocar Isso. aquela doação por uma cesta básica. Então, eles se organizaram sozinhos e até hoje, né? Porque ali não tem esgoto, não tem uma série de coisas que a gente sabe. Então, a É, demanda. Então, se o nosso na verdade, candidato, ele podia, o nosso aluno, ele podia pensar muito, sem passar aperto para poder formular seus argumentos, nas comunidades, né? No Brasil. essas moedas sociais, como é que funcionam, né? Existe uma experiência muito interessante que é o Banco de Palmas, no Tocantins. Eu esqueci o nome da cidade, eles criaram uma moeda paralela, foi a primeira moeda paralela ao real, que só funciona naquela cidade. Então, o que acontece? Faz com que ocorra menos evasão de divisas daquele município para outros municípios. Circulando dentro da cidade, alimentando as demandas. É lógico que a gente tem que pensar numa economia substantiva. O que é economia substantiva? É a economia que é pautada somente nas necessidades, não nas vontades. Tá? E é lógico que as pessoas desvirtuam, nem todo mundo tem um pensamento substantivo muito desenvolvido, né? Mas as moedas sociais, elas também emergiram, né, nesse cenário de pandemia. Que nem a moeda social não assim, o Banco de Palmas. Uma vez, olha que curioso, sobre moeda social. Eu trabalhei num colégio público em Belo Horizonte, chamava Colégio Belo Horizonte. Aí eu criei uma moeda social dentro do colégio, chamava Olha, Horizonte. olha que Né? bacana. Chamava Horizonte. Então o menino fazia para casa, ganhava 10 horizontes. É, respeitava a aula, 5 horizontes. Não mexia no celular, 5 horizontes. Tinha tabela dos horizontes que ele recebia do professor, né? E aí, na sexta-feira, ele trocava os horizontes dele por pipoca, cachorro-quente, por não sei o quê e tal. Olha, Era uma diversão na escola. E aí a gente arrumava esses insumos na articulação da própria comunidade, porque a escola começou a crescer, os alunos começaram a participar, né? A escola que era um dos piores rankings da prefeitura, em 2 anos, com esse projeto que eu fiz, né? Eles queriam até que eu fosse diretor da escola, mas aí eu tive outras questões particulares, né? Você já sabe uhum. também. Não, todo mundo sabe. É, e a escola alcançou elevados índices dentro da prefeitura, adotando uma moeda social dentro da própria escola. Olha só, tá vendo? A organização, então, assim, uma organização civil, ela tem muito poder, né? Ela tem muita força, ela consegue resultados muito fortes, maior às vezes que o Estado ou que uma organização privada. Muito interessante quando você começa a aprofundar no tema, a estudar, e você começa a perceber a força que tem, né, da organização popular. Não, e hoje as plataformas digitais estão ajudando, né? Por exemplo, tem a plataforma Atados, né, que conecta todas as iniciativas sociais do Brasil que solicitam voluntários e tal, pode conectar no Atados, aí o Atados divulga demanda, né? Plataforma fantástica. Então, por exemplo, se você tem um conhecimento de design, quer contribuir 4 horas por semana, tem lá movimentos sociais que precisam daquilo. Olha,
Então, Entendi. o voluntariado digital ele cresceu muito também com a pandemia, né? E as plataformas conectando as pessoas, né? E isso já era previsto, né? Eu lembro quando eu li Sociedade em Rede, de Manuel Castells, ele falava da mídia de massas de controle individual, que é justamente o cidadão hoje ele tem um poder político, porque ele não sabe que ele tem ferramentas para poder fazer, ele tem a Sim. comunicação, né? Milton Santos, o geógrafo, já falava quando, né, é, eu até citei outro dia, né, temas de redação relacionados a Milton Santos, mas Milton Santos ele chegou a pegar o final antes dele morrer, mas da popularização das câmeras, do início da popularização das filmadoras de câmeras digitais. E ele falava, isso vai revolucionar a imprensa no mundo, né? Vai revolucionar a informação, vai revolucionar os movimentos sociais, vai dar uma projeção mundial. E é o que está acontecendo. Porque hoje, literalmente, com uma câmera na mão, você faz um noticiário, você faz um filme, você faz tudo, né? Você faz sua própria rede. Tem quantas redes aí, quantos jovens, ou pessoas mesmo, de toda idade, que têm seus próprios canais e que fazem as suas próprias notícias, né? Transmitem É, as notícias, o seu ponto de vista, né? Então você não precisa ficar ligado a um canal, como a gente foi educado, né? Direcionado a um canal ou a dois canais, duas redes de televisão. Hoje você tem uma diversidade imensa e ele estava certo, né? Milton Santos, ele é, ele foi, gênio, gênio. foi escatológico, né? Vamos falar assim. Né? Para ter outro dele demora. Demora. Agora aqui, Adriano, então, para a gente ainda falar um pouco sobre essa estrutura, né, da Agora redação do vai ser, faltam Enem. 5 minutos para acabar. Pois é, e por isso mesmo, por isso que eu estou olhando aqui para baixo, que eu vi a hora aqui no meu relógio. Soluções, então, né, já que a gente falou da introdução, dessa importância de confirmar das lacunas do Estado, então da importância da sociedade civil, então de direcionar a argumentação dele e citar, né, nos seus desenvolvimentos e se posicionar de como é necessário fazer o intertexto. Ele pode citar tanto lá o clube de futebol, como a rede de televisão, como a organização do bairro dele, como a organização da favela, ou como ele vê alguma que ele tenha referência na televisão, né? Que ele viu em algum site. Então, ele precisa solucionar esses problemas. Então, que soluções que a gente pode formular para atender a essas demandas públicas em relação à Covid durante aí essa pandemia que a gente está tendo sobre a importância da sociedade, da organização da sociedade civil, né? Na verdade, o que acontece? As demandas públicas elas sempre existiram. Elas ficaram mais latentes. Né? E Sim, a sociedade falou, o Estado não está preocupado com o Covid, então nós vamos ter que nos, nos mobilizar. Né? Empresas, para se manterem no mercado, elas tiveram que entrar no social. Né? Porque as empresas são bonzinhas que investiram em responsabilidade social corporativa, não. É porque elas têm que. Se não tiver cliente, não vai, se não tiver economia, como é que vai girar o segundo setor? Né? entendi. Então, né? E para isso, gente, existe. Aí já tem um outro tema, né? Que é a OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A OCDE é como se fosse uma ONU, só que das grandes corporações. Ela tem um Hum, acordo que se chama AMI, Acordo Multilateral de Direitos, Acordo Multilateral de Investimentos, que é uma carta de direitos e deveres dos investidores. Então, todo ano, as portas fechadas, eles se reúnem, o conteúdo é secreto, tá? Não é igual ao ano que é aberto, né? Mas a gente sabe do conteúdo por conta das ações que as grandes corporações tomam. Né? Então, existe uma entendi, estratégia integrada das grandes corporações em relação ao cenário atual também. entendi. É complicado. Tereza, foi um prazer Sim, incomensurável estar com você nesse encontro
dessa semana. Semana que Concordo, vem. também achei fantástico, foi muito legal. Acho que deu para todo mundo aprender muita coisa, deu para embasar a argumentação, deu para ver essa interação bacana que a gente tem, foi bem legal. Isso. Aí vai estar, para o pessoal aí, vai estar disponível no IGTV da Tereza, no IGTV TT Ensina, no IGTV Professor Adriano Machado, no canal do YouTube da Tereza e no canal do YouTube da Adriana. Então não tem desculpa para poder não ver, Não tem desculpa. tá certo? Então, estamos Ok, então, marcados ó, para o encontro semana que vem. isso, beijão. Obrigada a todo mundo que participou, obrigada, professora Adriana, até a próxima. Gostou do Stories no início? Demais, adorei Rolling Stones, ó, meus queridos. Que bom que você lembrou. Vamos voltar isso só para terminar, então, aqui, ó. Ah, eu amo, né? Amo. Adorei você ter lembrado. Falou, beijão. Então, tchau, Tereza. Um abraço. Até semana Tchau. que vem. Até.